Boa noite, pessoal. A gente agradece o convite. É sempre uma alegria, uma satisfação participar da divulgação do Evangelho, da doutrina espírita no planeta Terra, onde vivemos. Então, isso para nós é um motivo de muita felicidade. A gente agradece a presença de todos e pedimos a espiritualidade amiga, né, que nos ajude, que conduza essa reunião, né, que quem sabe não venha alguma reflexão de encontro às nossas necessidades que todos temos, né, que as nossas imperfeições, né, e as nossas limitações possam ser menores do que isso. Oferenda. Humberto de Campos. Meu amigo, à maneira dos velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento, somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos passaram traçando-te o caminho, visitaram-te muitos outros compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Rogo vejas no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam no templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres entretecidas de júbilo e pranto, dor e bênção, que deponho em tua alma para a viagem do mundo. Acolhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que além da morte floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar, e que se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Como foi anunciado, o tema de hoje, ele dá o título do último capítulo do último livro da codificação. Para quem não conhece a doutrina espírita, a gente se baseia em 5 livros, né, trazidos através de Allan Kardec, que chamamos de codificação, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, um Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Nesse último livro, né, que Kardec não teve nem tempo de terminá-lo, o último capítulo, capítulo 18, muito grande o capítulo, né? Mas vale muito a pena ler. Ele tem muito a ver com tudo que tem acontecido hoje na humanidade. E o nome dele é São Chegados os Tempos. Basicamente, o que esse capítulo diz? Que, na verdade, tudo que a gente for buscar de doutrina espírita, de fontes sérias, elas se entrelaçam. Kardec sempre disse que se qualquer coisa trazida através dele, porque ele nunca se deu o título de que estava trazendo nada, tudo era dado aos espíritos, que se qualquer coisa se desviasse do Evangelho, que a gente ficasse com as palavras de Jesus. Então, tudo que for sério dentro do Espiritismo se entrelaça. Quando me convidam para fazer algum tipo de palestra nas casas espíritas, né? Às vezes sugerem os temas, às vezes me deixam os temas livres, porque eu não tenho muito tempo para fazer palestra. Eu gostaria de fazer muito mais. Então eu sempre tenho um cuidado que o tema que ele esteja dentro da doutrina espírita, que ele esteja no Livro dos Espíritos, que ele esteja no Evangelho segundo o Espiritismo ou no próprio Evangelho de Jesus. Então isso a gente tem que ter, tudo que é trazido para dentro de uma casa espírita tem que estar embasado, não podem ser vozes da nossa cabeça. Então,
Nesse capítulo, chamado São Chegados os Tempos, o que resume esse capítulo? O que resume ele? É que hoje, criaturas que vivem já no planeta Terra, nós já estamos num nível de inteligência a ponto de perceber coisas como acreditar em Deus, acreditar que existe uma reação diante de uma ação. Então hoje nós já temos a inteligência desenvolvida, mas nós não temos ainda sentimentos desenvolvidos. Esse é o principal problema dos mundos de provas e expiações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Há, no sentido de existir, né? Há com H. Existem muitas moradas na casa de meu pai. É um capítulo muito interessante da gente ler, porque ele responde muito daquilo que nós estamos vivendo. Se a gente lê com um olhar sério, se a gente lê com um olhar de entrega, desprendido de orgulho e egoísmo, a gente vai encontrar muita resposta para aquilo que a gente vive. Nesse capítulo, Allan Kardec classifica os mundos que existem no universo. Mas como que a gente vai classificar os mundos que existem? Se o universo é infinito, existem infinitos mundos, Deus continua criando a todo momento, mas ele faz uma classificação relativa, não faz uma classificação absoluta. Eu consigo contar todos os encarnados dessa sala. Isso é uma classificação absoluta. A gente consegue mais, consegue saber quem é homem, quem é mulher, a gente consegue saber qual a cor dos olhos, de onde a pessoa e por aí vai. Mas com os mundos não tem como. Esses dias eu vi um vídeo, né? Agora está na moda os podcasts, né? Então todo mundo quer falar, mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento, todo mundo quer falar sobre qualquer coisa. Aí tem a menina que faz uma comida excelente, aí ela vai lá e quer falar de filhos. O cara é psicólogo, aí ele quer falar de ciclismo. E assim, e por aí vai. A pessoa, ela não se contenta em falar daquilo que ela entende. E chamaram uma pessoa muito conhecida no Brasil, um professor de física, e ele foi perguntado assim pelo entrevistador: você acredita que o universo é infinito? Ele: sim, acredito que o universo é infinito. Então, podemos ter vidas em outros planetas? Não, não podemos. Até aí, né? Até antes disso, ele estava indo muito bem, né? Como ele é ateu, né? Para quem o conhece, aí eu me pergunto: como que uma pessoa diz que o universo é infinito, e se é infinito eu não consigo ver o fim? Se é infinito eu não sei quantos mundos existem, nem quais mundos, nem de que tipo são. Existem alguns que a gente enxerga com as lentes da NASA, mas Deus não necessariamente vai criar planetas como a Terra, como se a Terra fosse um modelo, como se ela fosse o centro do universo, assim como as pessoas acreditavam e ainda acreditam. Então, olha só a questão do orgulho, né? Se a pessoa, ela poderia continuar sendo ateu, né? Não preciso acreditar em Deus, e poderia ter dado uma resposta: até hoje, a ciência até hoje não teve informações de vidas em outros planetas. Ainda não conseguimos provar. Teria dado uma resposta bacana, não se comprometia, mas não, ele foi categórico em dizer que não existem condições para... Porque, olha só, como é complexo a existência da água, como é complexo a semente até o fruto, e foi enumerando coisas que cada vez eu vejo mais Deus nessas coisas do que menos. Porque como que uma pessoa cria uma manga? Não. Como é que a pessoa inventa um morango? Você pode melhorá-lo geneticamente, como, né, a agricultura, a agronomia faz, mas como você cria um morango, uma manga, uma laranja? O ser humano. Então, as pessoas se perdem às vezes, né? É onde poderiam ficar calados. Então, nesse capítulo 3, o primeiro tipo de mundo são os mundos primitivos, aquele que a gente viveu há alguns milhares de anos atrás, que é o mundo das cavernas. E o nosso mundo, que a gente não, para a gente dar conta de que a gente não é tão bonito assim, é o segundo tipo de planeta, que é o planeta de provas e expiações. O que caracteriza o planeta de provas e expiações?
predomínio do mal. E é aí que eu quero chegar com o resumo, com a frase que resume a chegada dos tempos. Já temos desenvolvido a inteligência, o raciocínio, mas ainda não desenvolvemos sentimentos. Como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, somos pobres em sentimentos. Somos pobres em sentimentos. Por isso que os espíritos classificam o nosso planeta como predomínio do mal. E aí esse mal, a gente tem que ter muita consciência de que esse mal está em todos nós. Claro que de maneira diferente. A maioria, talvez todos nós aqui já não matamos mais. Temos vontade, mas a gente não mata. A gente só olha e fala: ah, que vontade de pular no pescoço dessa pessoa. Se fosse há 500, 400 anos atrás, eu pularia. Então a gente já evoluiu um pouco. Hoje a gente só tem a vontade de matar, mas não mata. A gente só tem aquela vontade de pular no pescoço da pessoa, mas não pula. Mas o que a gente ainda faz? Cancela, responde mal, dá coice, fica de cara feia, deixa de falar com aquela pessoa e por aí vai. Vocês, todos nós temos uma lista grande nesse sentido. Então, como seria então esse desenvolvimento de sentimentos? Como que criaturas de mundo de provas e expiações podem caminhar juntamente com o planeta para essa transição planetária, que Divaldo já fala nela há muitos anos, que muita gente se aventura até dizer que o mundo de regeneração está virando ali a esquina, né? E eu não consigo ver isso ainda, diante de tanta coisa ruim que acontece ainda no planeta, e estou dizendo de coisas ruins causadas pelos seres humanos. Diante de tanto mal que existe no mundo ainda, eu ainda fico apegado ao Evangelho segundo o Espiritismo com esse predomínio do mal, porque o mundo de regeneração já tem uma outra classificação, que a gente ainda não consegue ver por aí. Basta que a gente ligue a televisão de manhã. Vou para a academia 2, 3 vezes por semana e eu não entendo por que aquela televisão na academia não está ligada num rio, numas árvores, numa plantação de morango, ou em pássaros, né? Ou então em obras de caridade. A gente liga uma televisão, nos consultórios, né? Médicos também, a mesma coisa. Você chega lá, às vezes você está até com medo de receber um diagnóstico ruim, aí você está lá, o Jornal da Manhã falando: Goiânia, ontem o cara bateu o carro, morreu 20, pegou fogo não sei na onde, morreu 30, as enchentes do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Imagina você levantar, tomar café da manhã consumindo essa vibração. Ah, eu preciso ficar alienado ao que está acontecendo no mundo? Não tem como mais ficar alienado a nada. Mas a gente pode evitar o excesso de consumo de notícias ruins, porque nós vivemos num mundo de vibração, e isso atua diretamente na gente. Então, a gente pode escolher o que ver, muitos de nós, a não ser que a gente trabalhe com notícias, né? Eu, por exemplo, não trabalho, então para que eu vou ficar olhando jornal, ficar vendo notícia ruim toda hora? Eu prefiro me dar ao direito de escutar músicas boas, se eu tiver que ver alguma notícia, eu quero ver coisas boas. E se eu puder ajudar em algum lugar que está acontecendo algum tipo de coisa ruim, ok. Se eu não posso, faço uma prece, o centro ora, mas eu posso escolher as coisas que eu vejo. E isso tem uma importância muito grande, muito grande. Então, como seria então para eu melhorar sentimentos? Como que eu faço? Eu que já tenho esse conhecimento de que eu preciso. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Como um sábio da antiguidade isso era uma frase do oráculo de Delfos. Isso é antes de Sócrates. Essa frase não é de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase é tão curta, mas tem um alcance tão grande que a gente não consegue fazer isso. Eu falo para o meu filho todos os dias, né? Quem tem criança sabe a luta que é, todo dia uma guerra. Hoje mesmo eu estava falando para ele: você precisa parar de falar, você precisa escutar. Por isso que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Para de falar um pouco quando a sua mãe estiver reclamando e querendo te ensinar as coisas. Escuta, tenta escutar. Eu sei que na sua idade você ainda não está totalmente desbloqueado, mas a gente te fala isso todo dia. Pega um dia e acredita que a gente quer o melhor para você. Acredita quando a gente fala para você não fazer isso ou aquilo. Vê se você acha algum sentido nisso.
mas nós adultos somos iguais. Então, eu preciso começar a reconhecer em mim algumas atitudes que me distanciam das virtudes. E quais são as virtudes? O amor, o perdão, a caridade, ser bom, ouvir, ajudar, por aí vai. Por aí vai, são várias. Então, para que eu melhore sentimentos, eu preciso trabalhar virtudes. E aí é que é o problema. Quando você decide a melhorar, a trabalhar virtudes, você vai passar por aquela porta estreita que Jesus fala, lá no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, e você vai abrir essa porta estreita com muito sacrifício, e vai se deparar com uma montanha, do tamanho do Everest, para você escalar ela sozinho, porque você tem que trabalhar sentimentos, não tem como ninguém trabalhar isso por você, é sozinho, é individual. E aí você vai ter que escalar essa montanha com frio, com chuva, com vento, com tempestade, com terremoto, com tudo. Por que você está falando isso? Por conta da distância que a gente está ainda de ser bom. Não é ser bom esporadicamente, porque ser bom esporadicamente até os maus são. Você pode pegar a mãe de uma pessoa que está presa, que cometeu crimes hediondos, e perguntar para a mãe dele, fala alguma coisa boa que seu filho já fez, e ela vai dizer. Então não adianta a gente ser bom de vez em quando, a gente vai ter que ser bom sempre, até quando a gente não gosta. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava calibrando o pneu do meu carro e minha filha estava comigo. Eu acho que era férias, porque ela estava comigo, era de manhã. E aí eu desci da caminhonete e atendi uma ligação e fiquei no telefone, com o telefone em uma mão e a mangueira de calibrar o pneu na outra. E fiquei lá igual um doido, falando e assim com a mangueira. E quando eu me dei conta, tinham 2 pessoas esperando para calibrar o pneu. Eu falei assim, nossa, caramba, ninguém nunca vem calibrar pneu, eu venho, tem 2. Aí olha, eu preciso desligar, depois eu falo. E aí o cara chegou e falou, não, deixa eu te ajudar, eu estava ali empatando um negócio ali, eu vou destampando aqui, eu sei quantas libras você quer. E fui ajudando ele a calibrar os pneus. A outra era uma senhora que estava numa bis, numa motinha. Aí eu, não, deixa que eu calibro aqui para a senhora. Quantas libras a senhora quer? 25. Aí eu fui lá, pus 25, encheu, até logo, obrigado, tchau. Calibrei o meu pneu, entrei no carro. Minha filha perguntou, né? A perspicácia das crianças é ótima. Pai, você conhece aquelas pessoas? Eu, não. Por quê? Por que você encheu o pneu delas? Aí eu, em um segundo, pedi à espiritualidade que eu desse uma resposta que fosse um ensinamento para ela. Aí eu falei assim, minha filha, sabe por que o papai encheu o pneu daquelas pessoas? Porque o papai quer ser bom um dia. E para a gente ser bom um dia, a gente precisa fazer coisas boas. Não tem como a gente ser bom, depois de fazer um monte de coisa ruim, e falar assim, vou ser bom hoje. Não tem como. É como a escola, né? A faculdade, a gente vai fazendo uma matéria que vai liberando o cérebro para poder vir outra mais difícil, para vir outra mais difícil, para vir outra mais difícil. Então, para que a gente seja bom, para que a gente seja caridoso, para que a gente seja uma pessoa que não fique guardando mágoas, a gente precisa exercitar isso. Isso não vai nascer do dia para a noite. Você não vai dormir ruim e acordar bom. Você vai ter que praticar. Não tem como. Você vai ter que praticar. Tem uma história de Tiago, o Tiago Menor. Quem lê o livro Paulo Estevão dá conta de que Tiago era um cara meio chatinho, assim, entre aspas, né? Ele teve muito problema com Paulo, com Pedro, dá a ideia de que ele era um cara meio autoritário. E depois que Jesus desencarnou, aquela bagunça do início da Casa do Caminho, velhos doentes, crianças órfãos, prostitutas, leprosos, tudo que vocês pensarem. Pouco dinheiro, pouca comida, pouco lugar. Pedro, né? Sempre avantajado, impaciente. Então ele falou assim, isso aqui não é para mim não. Isso aqui não é para mim não. Estou fora. E deu até logo para o pessoal e foi para as montanhas, para orar, meditar, ver os pássaros, se recolher, ficar num ambiente, né, na cabeça dele, né, um ambiente melhor, à altura dele.
e, né, nas suas orações, e aquela vida boa, né, sem fazer nada para o mundo e achando que estava abafando, né. Um certo dia Jesus aparece para ele e ele fala: olha, eu estava certo, até Jesus estava vindo falar comigo. Só que quando ele abre os braços para encontrar Jesus, Jesus passa direto. Ele fala assim: mestre, eu não estou te entendendo. Chama a atenção de Jesus ainda, hein? Olha só. Mestre, eu não estou te entendendo, eu estou aqui em oração, aqui, ó, o dia todo em oração, e você passa que nem fala comigo? Ele falou assim: Tiago, eu gostaria de parar, falar com você, ficar aqui com você, mas infelizmente Pedro está precisando de ajuda na casa do caminho, tem muito trabalho lá, e eu não posso deixar ele sozinho. Então, notem que não existe desenvolvimento com estagnação. A gente, para desenvolver todas as virtudes que são necessárias para a transição planetária, para esse mundo de regeneração que a gente busca, nós vamos ter que doar bastante da nossa energia. Então precisa ir lá para a África, ajudar as crianças da Fraternidade Sem Fronteira? Não, começa pela sua casa. O maior laboratório nosso é a nossa casa, é o maior. Tem gente que vai para a África porque não dá conta de viver em casa, aí ele acha que está conseguindo a salvação dele indo para a África, porque ele não consegue viver com os de casa, porque é muito difícil. A reencarnação nos devolve com as pessoas que precisamos conviver, perdoar, aceitar. O livro Céu e o Inferno, arrependimento, expiação e reparação. A gente precisa arrepender, a gente precisa expiar coisas que a gente causou aos outros e devolver a elas também a tranquilidade que roubamos nas vidas passadas. Então a lei é perfeita. Eu sempre digo, não tem como ninguém evoluir por você, não tem como. Você pode fazer igual o Tiago, pega a sua aposentadoria, compra uma casa na beira do Araguaia e fala: não quero conviver com mais ninguém na minha vida, só quero pescar, olhar os pássaros, viver na natureza. Mas você não vai evoluir. Você não vai, você precisa de contato para poder evoluir. Você precisa suportar o colega de trabalho, que às vezes você não suporta. Você precisa suportar o colega de centro espírita, o colega da família, a pessoa que pensa diferente, a pessoa que vota num candidato diferente do que você vota, a pessoa que respeita o homossexualismo que você não respeita, a pessoa que não, para ele não existe negócio de cor e você é racista, a pessoa que para ele não existe essa questão de nordestino, goiano e Rio Grande do Sul, mas você não, você acha que porque nasceu em Goiás é melhor que os outros. Então é só na convivência que a gente vai melhorar isso. Não adianta vir palestrante nenhum aqui falar isso, porque a gente não vai aprender só com palavras. A gente vai aprender se a gente abrir a porta estreita, se a gente olhar para o espelho, reconhecer os defeitos e aí sim começar a subir a montanha. Aí sim eu posso começar a me tornar uma pessoa melhor. Porque imagina se alguém conseguisse evoluir por outra pessoa. Como seria isso hoje em dia? A criança pede, as crianças de hoje em dia, já de bebês, né? Não vou nem dizer criança, de bebê até os idosos, né? Todo mundo passando horas e horas e horas e horas no celular, vendo conteúdos que não trazem um mínimo de nada para a nossa vida, nada, vendo vídeos aleatórios, ridículos. Às vezes a pessoa não segue a Casa Espírita no Instagram, mas segue influencers, pessoas sem nenhum tipo de capacidade, nenhum tipo de moral. Então já começa por aí. Então imagina se eu pudesse dar a evolução para o meu filho, se eu pudesse evoluir pelo meu filho. Então isso é maravilhoso. Ninguém evolui pelo outro. A evolução ela é individual. Você pode parar, fazer birra, falar eu não vou, mas não tem como você levar ninguém com você. Através dos exemplos, através de uma convivência boa, sim, a gente inspira, né, nas outras pessoas os exemplos, mas você não pode ser bom pelo seu filho, você não pode ser ético pelo seu marido, você não pode ser leal pela sua esposa. Tudo isso são coisas que somente nós podemos fazer por nós mesmos, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se a gente está com algum problema de saúde, a gente procura o médico.
A gente vai lá no médico e o médico passa exames de sangue, ou de imagem, ou de raio-x, para investigar a causa do que a gente foi até lá. Se a gente quer emagrecer, está se achando fora do peso, ou aqueles exames não ficaram bem, o triglicérides está alto, o colesterol, né, o ácido úrico, está comendo muita carne, muita proteína, então a gente precisa de uma dieta, vai no nutricionista. Eu quero fazer uma academia, eu tenho condições de pagar um professor para ir para a academia com ele, porque senão eu fico lá perdido, conversando, atrapalhando os outros, então eu vou e contrato um personal trainer, certo? Certo. Então, para as virtudes é a mesma coisa, é a mesma coisa. O médico vai falar para você assim, olha, você precisa caminhar todos os dias, você tem que parar de beber, você não pode fumar, tem que diminuir a fritura, tira um pouco do açúcar, e aí por aí vai. E a gente acredita naquilo, e até faz durante um tempo, depois faz os exames de novo, deu uma melhoradinha, para. Não, agora a espiritualidade ajuda, e agora eu já posso continuar do jeito que estava a minha vida. E para as virtudes, é a mesma coisa. A gente enumera quais são aquelas virtudes que eu quero melhorar. Em mim eu já sei várias, inclusive uma delas que eu acho que para mim é o meu desafio nessa encarnação, que é a impaciência. Eu tenho certeza que eu estava lá, né, há 300, 400 anos atrás, sei lá quando foi minha última encarnação, pelo meu nível de espírito, e aí chegou lá, né, nas profundezas dos umbrais, aquele amigo, né, que sempre está presente nas nossas encarnações e diz assim, olha, precisamos reencarnar. E eu devo ter dito assim, é verdade? Precisa mesmo? Está tão bom aqui, né? Está tão bom aqui hoje, está tão bom aqui lá nos umbrais, já estava acostumado, né? Ou no hospital, né, espiritual. Mas precisa, vai ter que reencarnar. Aí eu penso que eu devo ter levantado a mão assim, né? E falado, posso pedir uma coisa? E aí, como que funciona do lado de lá quando a gente quer pedir uma coisa? Aí ele vai falar para você assim, pode, se você ajuntou. Lembra lá do Evangelho? Ajuntai riquezas, tesouros, aonde? No céu, porque os da terra, o que acontece? As traças e os ladrões corroem. Então, eu devo ter ficado envergonhado, mas ainda devo ter tentado, né? Com a minha conta bancária espiritual zerada, porque do lado de lá não tem como ficar negativo, porque se fosse aqui na terra, a gente dá o que o filho pede, até o que não precisa, mas lá no plano espiritual não pode. Aí eu queria pedir, depende, se você tiver saldo, se você tiver ajuntado, eu queria pedir para mim com mais um pouco de paciência nessa encarnação, porque eu não aguento mais falir por impaciência. E aí ele deve ter falado assim para mim, não tem jeito, você vai ter que voltar para o planeta e convivendo com as pessoas que às vezes te deixam impaciente, é que você vai adquirir paciência. É igual o carro que a gente compra, né? Agora todos já vêm com ar-condicionado. Antigamente, na época do meu pai, você comprava um carro, não tinha, raros você ia para um upgrade que era muito caro para ter um carro com ar-condicionado. Então, espiritualmente não tem como. Não tem como você vir, eu quero ir bonito, com paciência, elegante, inteligente, caridoso, honesto, leal. Todas essas virtudes precisam ser desenvolvidas. Se você hoje é bom em alguma delas, pode ter certeza que você vem trabalhando isso há séculos. Há séculos. Se você hoje é uma pessoa honesta, que nada te corrompe, mesmo você tendo necessidades financeiras, você já vem trabalhando a honestidade há séculos. Há séculos. A lei não dá saltos. Não existe atalho. Então, para mim, na questão da paciência, eu creio que foi mais ou menos assim. Então, eu voltei para cá, para de novo conviver com coisas que me deixam impacientes, como o trânsito, como eu estou pedalando e ver um carro e faz muita poeira onde eu vou passar. Olha que maluquice. Mas são coisas que me deixam impaciente e que eu preciso trabalhar o tempo todo. Esses dias eu estava na porta da escola das minhas crianças, escola de inglês. E aí tinha um carro atravessado assim na calçada. É uma rua reta, a escola de inglês é assim e cabe uns 3 carros na porta. E como onde eu moro é um pouco longe, eu vou e espero. E o meu carro estava lá bem estacionado e o outro carro estava assim esguiado. E eu vi que veio um senhor já de idade, eu vi que ele era bem de idade, assim,
por aí uns 80 anos, entrou nesse carro e ficou parado. Algumas pessoas vieram lá de dentro, conversaram com ele e não tiveram sucesso. Ele continuou com o carro ligado, na ré, no rumo do meu carro. E eu vi, e lá sim, são 3 lojas, uma aqueles negócios de vender bebida alcoólica, um negócio de consertar carro e uma eletrônica. E aí eu desci, né, como um bom goiano bem curioso, eu desci lá para perguntar se estava tudo bem, se ele não queria uma ajuda, porque dava até para ele sair, se ele se dispusesse a fazer o que eu desci do carro para orientá-lo. Aí ele ficou assim, parado, como se estivesse uma estátua, e eu vi que não ia ter sucesso também, voltei para o meu carro. Quando eu estava voltando para o meu carro, quase chegando, ele gritou assim, saiu do carro, ô rapazinho, falou bem alto, né? Não vou falar da altura que ele falou. Ô rapazinho, aí eu olhei para trás, pois não, esse carro é seu? Falei, tira ele daí agora. Aí eu lembrei, dentro de 3 segundos, né? Claro que a primeira vontade da gente é ligar o carro e passar por cima dele, coisa que a gente fazia nas vidas passadas, mas a gente já evoluiu um pouquinho em inteligência, aí mesmo sem vontade, a gente faz o que é certo. Eu lembrei da Cíntia me chamando para fazer uma palestra, do pessoal da federação, dos centros onde eu falo, lendo no jornal assim, palestrante espírita que mais fala de paciência atropela idoso, inocente na calçada. Já veio essa mensagem na minha cabeça, tudo em 1 segundo. E aí eu fiz aquilo que a gente tem que fazer, independente se quer ou não. Que é o quê? Tirei o carro para ele sair. E ele tirou o carro, ele deu uma ré assim meia torta e saiu. Nunca mais o vi, não sei quem era, eu vi que ele estava bêbado, não fui menos homem, nem menos pai, nem menos filho, por ter feito isso, mas eu senti assim, uma gota de esperança dentro de mim esse dia. Uma gota. Falei assim, nossa, é possível fazer. Quando aquela pessoa está trancando a gente no trânsito, quando aquela pessoa está fazendo pirraça com a gente, ou dentro de casa, né? Eu sempre digo, né? Lá em casa só tem briga quando eu quero briga. Então assim, quando a minha esposa está... deixa eu corrigir. A vibração da casa depende de mim. Se a vibração da casa está horrível, aí eu logo tenho que me ligar. Falar assim, não, é comigo. É comigo. Eu arrasto todo mundo para baixo. Porque aí eu comecei a implicar com a minha esposa, e aquelas coisas bestas, né, de dentro de casa, né? O meu filho, que já facilmente destempera a todos, né, mas a gente precisa de equilíbrio, porque quem é a criança, quem é o adulto? Pelo menos enquanto ele não cresce. Então, pessoal, a gente caminhando para o encerramento, notem que não vai ser fácil a gente trabalhar essas virtudes para que a gente acompanhe essa regeneração do planeta, mas não é impossível, né? Olha o meu exemplo aí, ó. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Ah, não, mas eu não aguento, eu dou bom dia, a pessoa não dá. Mas qual é o problema? O bom dia não é para todo mundo, inclusive para você? Se a pessoa não responde, o problema é dela. Você não tem que estar convencendo as pessoas de te responderem um bom dia. É igual Jesus fala para Pedro lá na Boa Nova, eu preciso esperar a pessoa se arrepender para eu perdoar. Aí Jesus falou, meu filho, trabalha, esquece o mal, trabalha. Então se a pessoa não responde bom dia, experimenta dar um bom dia no elevador do Orion ali, quando você for numa consulta, com 20 pessoas no elevador, todo mundo de cara para baixo, com foninho de ouvido, que já é para ninguém falar com ele. Se você der um bom dia, você vai ter uns 3 no máximo, com sorte, mas você fez a sua parte. Jesus mesmo diz, quando ele envia os apóstolos, ofereça a sua paz quando entrar numa casa, ofereça a sua paz quando você der um bom dia, mas se eles não quiserem, o que você faz? Pega de volta a sua paz. Aí uma pessoa não te respondeu bom dia, você vai deixar sua paz com ele, que você nem conhece? Não faz sentido. Então a gente já tem inteligência para detectar as coisas, e aí sim que a gente vai começar a melhorar a parte dos sentimentos, com esse estudo de nós mesmos, com a questão 919 A e B, que depois vem Santo Agostinho dizendo que ele repassava o dia dele. Peraí, deixa eu ver se eu tratei alguém mal lá no centro hoje. Peraí, deixa eu ver se eu fiquei sem responder alguma coisa que precisava ser respondida. Peraí, nossa, não liguei para minha mãe. Nossa, tem 10 dias que eu não ligo para minha mãe. E aí sim, você vai repassando, porque não é fácil. É o que eu digo para as pessoas que traem, que usam droga. Não diga que você nunca mais vai trair. Não diga que você nunca mais vai beber. Diga somente, hoje eu não vou trair. Hoje eu não vou beber. A cada dia basta o seu mal.
Hoje eu não vou fazer isso. Então você caiu, levanta de novo. E é assim que segue. Então vamos encerrar com as promessas de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade. Em qualquer lugar do planeta hoje que não tem estabilidade, não tem Jesus. Não estão trabalhando o Evangelho. Não estão seguindo o Evangelho. Independente de acreditarem ou não em Jesus. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras, que é o futuro. O futuro nós vamos ter todos as repartições públicas, do formato que elas forem, muito diferente do que são hoje, todos apoiados no Evangelho. A gente vai chegar em tudo quanto é lugar, vai ter um Evangelho. Você vai estar sempre com o Evangelho na sua mão, você já não vai estar mais invocado com rede social, TikTok, essas coisas, né, que te levam para baixo. Que se apoiam nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7. Aquele que escuta as minhas palavras, e aí vem uma palavra interessante, e as pratica. Aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, é só essa a diferença. É Jesus separando os bodes das ovelhas. Quem escuta as suas palavras e as pratica. Vão continuar vindo os ventos desafiadores, as chuvas do sofrimento, as tempestades de dores, mas a sua casa vai estar onde? Ancorada na rocha. Porque não vai deixar de vir problema em mundo de provas e expiações. Não tenham essa ilusão. Como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, né, as palavras de Jesus, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Aí a gente vai passar a ver felicidade no Evangelho, é na doação, é na caridade. Não é mais em rede social, em show da Anitta, em pecuária de Goiânia. A gente vai passar a ver a felicidade em outras coisas, que são muito pequenas para a maioria de nós hoje. Porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia, que é os que não praticam o Evangelho. O vento das revoluções, olha só, a transição, o rio do progresso, inevitável o progresso e o desenvolvimento do mundo, as arrastarão. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenhamos todos uma excelente semana e tenho um desejo do fundo do meu coração que todos nós consigamos, né, olhar para o espelho, que seja sozinho, e que a gente comece a enumerar as virtudes que queremos e que precisamos trabalhar. Que automaticamente, né, na matemática a gente fala, diretamente proporcional. Quando a gente for melhorando virtudes, a gente vai diminuindo o mal que existe em nós. É a mesma questão da obsessão, que se não for estudado aqui ainda vai ser. Qual a melhor maneira de afastar um obsessor? A prática do bem. E é isso que eu desejo para todos vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.